Olá, eu me chamo Juarez e esse é o vídeo do trabalho 1 referente à introdução ao posicionamento GNSS comparando GPS, GLONASS e Galileu. Aqui está o início do trabalho, introdução ao posicionamento GNSS, comparação entre GPS, GLONASS e Galileu. E o aluno sou eu, Juarez de Melo Neto. O sistema de posicionamento global, conhecido por GPS, Global Position System, ou Navstar GPS, Navigation Satellite with Time and Ranging, e foi um sistema de radionavegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o GPS é um sistema de abrangência global. Qualquer usuário possui em sua disposição no mínimo 4 satélites que podem ser rastreados. E no caso ele vai precisar sempre de 4 satélites, porque vai utilizar, cada um vai ser, o primeiro satélite vai ser para o eixo X ou latitude, o outro vai ser para o eixo Y, que seria a longitude, e o outro seria o eixo Z, que seria a altitude, e o quarto satélite seria utilizado para demarcar o tempo. E aqui tem algumas explicações sobre o GPS. O princípio de navegação consiste da medida das chamadas pseudodistância entre o usuário e 4 satélites. Conhecendo as coordenadas dos satélites num sistema de referência apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do usuário com respeito ao mesmo sistema de referência dos satélites. Tipos de serviço: SPS e PPS. O SPS é de uso civil, enquanto o PPS é para uso militar. Aí tem a explicação logo abaixo. O SPS é um serviço de posicionamento e tempo padrão que estará disponível para todos os usuários do globo, sem cobrança de qualquer taxa, pelo menos nos próximos 10 anos. Este serviço proporciona a capacidade de obter exatidão horizontal e vertical dentro de 100 e 140 metros, respectivamente, e 340 nanosegundos na obtenção de medidas de tempo, 95% de probabilidade. O PPS proporciona resultados melhores, pois é de uso militar, como eu tinha dito antes, e somente usuários permitidos podem usar. Aí, desta forma, a limitação ao nível de exatidão citada acima é garantida pela adoção do anti-spoofing, que seria o anti-sabotagem, e a avaliabilidade seletiva. O antifraude é um processo de criptografia do código P para código Y, visando protegê-lo de imitações para usuários não autorizados, pois se você tem o acesso a esse código P, você vai ter com exatidão a localidade de qualquer coisa no globo terrestre. Você vai ter uma precisão altíssima, então acaba sendo perigoso. E o SA, que é disponibilidade seletiva, ou seja, a proibição de obter a exatidão proporcionada pelo GPS, é consumada pela manipulação das mensagens de navegação, técnica de Epsilon, e da frequência dos relógios do satélite, técnica de Jitter. São duas técnicas que são utilizadas para manipular a exatidão, pois não pode ser tão preciso assim.
GNSS. O GNSS, Global Navigation Satellite System, são tecnologias que utilizam a navegação ou posicionamento por satélites e os problemas que as envolvem. Além de sistemas de posicionamentos como GPS, GLONASS e Galileu fazem parte do GNSS. Cálculos de órbita de precisão e os efeitos da atmosfera, ionosfera e troposfera também são importantes componentes desse sistema. Os segmentos GPS são divididos em três: o segmento espacial, de controle e de usuário. O segmento espacial consiste de uma constelação de 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais, igualmente espaçados, 4 satélites em cada plano, numa altitude aproximada de 20.200 quilômetros. O segmento de controle corresponde a 5 estações monitoradas em Havaí, Kwajalein Lane, Ascension Island, Diego Garcia e Colorado Springs. As principais tarefas do segmento de controle são monitorar e controlar continuamente o sistema de satélites, determinar o sistema de tempo GPS, predizer as efemérides dos satélites e calcular as correções dos satélites, dos relógios dos satélites, atualizar periodicamente as mensagens de navegação de cada satélite. E o segmento de usuário contempla os receptores GPS, os quais devem ser apropriados para usar o sinal GPS para os propósitos de navegação, geodesia ou outra atividade qualquer. A categoria dos usuários pode ser dividida em civil e militar, que é, como eu citei antes, o SPS e o PPS. Aqui nós temos o GLONASS. O GLONASS significa Sistema de Navegação por Satélite Global e é propriedade da Rússia. O primeiro satélite GLONASS foi lançado em 1982, apenas 4 anos depois que os Estados Unidos lançaram seus próprios satélites GPS. No entanto, é importante notar que a constelação de satélites GLONASS estava totalmente operacional em 1995, mas foi retirada do ar logo depois por uma causa de problemas de financiamento. Foi só no final dos anos 90 que o sistema voltou a ser uma das principais prioridades. Características do sistema: são 24 satélites. A constelação é composta por 24 satélites divididos em 3 planos orbitais, ou seja, cada plano possui 8 satélites. Planos orbitais em 64,8 graus de inclinação em relação ao Equador. Eles ficam numa altitude diferente do sistema GPS, que era 2.200 km, esse fica já em 19.100 km de altitude. Período orbital para ele concluir uma órbita é de 11 horas e 15 minutos. O Galileu. O Galileu é um sistema de satélites e estações terrestres planejados para produzir informações relacionadas ao posicionamento global dos usuários e é aberto ao uso civil. O projeto encontra-se em implementação pelo European Commission e European Space Agency e prevê um total de 30 satélites em órbita terrestre, com o objetivo de capacitar a comunidade europeia na aquisição independente de dados relacionados ao posicionamento global. O primeiro satélite do sistema Galileu, GIOV-A, foi lançado no dia 28 de dezembro de 2005.
As órbitas dos satélites serão circulares e seus planos orbitais terão apenas uma inclinação de 56 graus em relação ao Equador, à linha do Equador. Os satélites estarão a uma altitude aproximadamente de 24 mil quilômetros. Então, em comparação ao Galileu, ao GLONASS e ao GPS, o Galileu é o que tem a altitude de satélites mais alta. O sistema Galileu poderá ser operado como o GPS e GLONASS, os outros dois satélites de posicionamento globais existentes. Aqui tem umas características do sistema do GLONASS. São 30 satélites divididos em 3 planos orbitais com 56 graus de inclinação em relação ao Equador. Aí a altitude para aproximadamente 24 mil quilômetros de altitude, período de órbita é de 14 horas. Características dos sinais: cada satélite Galileu transmitirá 10 sinais. Destes 10, 6 são para serviços abertos e segurança de vida, 2 para propósitos comerciais e 2 para serviços públicos normatizados. As frequências são EA5, E5A, E5B de 11.164, 1164 a 1215 MHz, E6 de 1260 a 1300 MHz, E2L1 E1 de 1559 a 1591 MHz. GPS versus GLONASS versus Galileu. Existe uma melhor opção? A julgar estritamente pelos números, o Galileu é tecnicamente o melhor e mais preciso sistema de navegação por satélite que existe. No entanto, ele também é o mais novo e ainda não está 100% completo. Então eu não descartaria o GPS ainda. E dependendo de onde você mora e quais dispositivos você usa, você pode nem ter a opção de não usar o GPS. É o sistema de navegação global por satélite mais antigo e a maioria dos dispositivos só permite que você use outros sistemas em combinação com o GPS, especialmente nos Estados Unidos. A principal diferença entre GPS, GLONASS e Galileu é qual país o criou: Estados Unidos, Rússia e União Europeia, respectivamente. Desejam ter um sistema de posicionamento de alta precisão, independente dos demais, para que ainda possam oferecer este serviço caso um dos outros sistemas falhe. As diferenças de desempenho são quase imperceptíveis para o usuário médio, então realmente não importa qual exatamente você está usando. Somente quando você começa a usar uma combinação de dois sistemas de navegação é que você pode ver algumas melhorias na precisão. Recomenda-se o uso do GLONASS em regiões montanhosas e latitudes mais altas, enquanto o Galileu melhora a precisão em ambientes urbanos